Em 1382, para obter a paz com Castela, Dom Fernando assinou o Tratado de Salvaterra de Magos. Nele foi estipulado que a sua única filha com Dona Leonor, Dona Beatriz, se casaria com o rei de Castela, Dom Juan. Entretanto, caso Dom Fernando morresse, a sua mulher Dona Leonor seria a regente de Portugal, até que o filho de Dona Beatriz e Dom Juan atingisse os 14 anos. A coroa portuguesa passaria então a pertencer aos descendentes de Castela. E passados 6 meses, Dom Fernando morre mesmo. E torna-se regente Dona Leonor. É necessário, com urgência, que Vossa Majestade entre em Portugal com o vosso exército para restabelecer a ordem e garantir o que foi acordado no Tratado de Salvaterra de Magos. Ou seja, que Dona Leonor seria regente até o filho varão de Dom Juan e Dona Beatriz atingir os 14 anos. E Dom Juan passa a denominar-se abertamente Rei de Portugal. E não só, rei de Portugal, de Leão, Castela, Galiza e Toledo. E a Dona Leonor morre dali a 2 anos. Depois de Dom Juan querer assumir a regência, é inevitável a crise política ter uma solução militar. Os exércitos de Castela e os do Mestre têm ações por todo o país para tomar o poder sobre as populações. Em março de 1384, o Mestre é informado de uma forte incursão castelhana no Alentejo e designa Dom Nuno Álvares Pereira, que ainda não era o condestável do reino, para defender a região entre o Tejo e o Guadiana. Escolhe 200 cavaleiros de Lisboa, dos quais 40 da primeira nobreza, e junta à tua hoste 1000 homens a pé. Com certeza, às vossas ordens. Pelo caminho, Dom Nuno Álvares Pereira conseguiria arranjar mais alguns homens, acabando por dispor de um exército de 1500 combatentes. E isso é muito, é pouco? Para os padrões da Idade Média era muito razoável, mas era pouco comparando com os 5000 espanhóis com que ele tinha que se confrontar na Batalha dos Atoleiros. Bem, isso era uma diferença enorme. Dava um português para cada 3 castelhanos. Que na realidade até é 3,33333 castelhanos. Apesar da diferença, vencemos. Comprovando-se igualmente que o exército castelhano, apesar de numeroso, não era imbatível. O que foi muito moralizador para nós e, de certeza, terrivelmente desmoralizador para eles. Sim, para além disso, confirmou Dom Nuno Álvares Pereira como um mestre na arte da guerra, bem como a supremacia do modelo inglês de combate. Modelo inglês? Quando chegarmos aos Barrota, logo verás. Ok. Até porque agora a batalha é outra. A naval. Entretanto, o rei de Castela tinha olhos postos em Lisboa e preparava um cerco. A 26 de maio começa a chegar a esquadra castelhana ao Tejo e 3 dias depois chega um numeroso exército com o rei de Castela. A nossa esquadra estava no Porto, onde ajudaram a combater as forças do arcebispo de Santiago que atacava a cidade. Mas as forças dos castelhanos acabariam por se retirar do Porto e a frota seria deslocada para Lisboa. Para dar luta aos barcos castelhanos, claro. Não, exatamente. Para alimentar os habitantes de Lisboa, que há 2 meses estavam cercados pelo exército de Castela. Mas porquê é que não combateram? Porque a frota portuguesa era composta por 17 naus e 17 galés, enquanto a castelhana tinha 61 naus e 16 galés. Os portugueses perdem 3 naus e sofrem vários prisioneiros e mortos, mas conseguem romper a frota castelhana e descarregar para a população os alimentos que traziam. Mas porquê é que Dom Nuno Álvares não ajudou? Isto implicaria meter a tropa portuguesa em batéis, atravessar o Tejo, confrontar-se com uma poderosíssima esquadra e seria suicídio completo. Então, como é que isto acaba? Acaba pouco tempo depois, Dom Juan decide levantar o cerco. Pois, estava difícil que a população se rendesse. A causa não foi bem essa. Então qual foi? Foi a emergência de um surto de peste negra que chegou a matar 200 homens por dia. A peste negra era mesmo uma peste. Sim, foi um flagelo que assolou a Europa, aliás, de resto muito bem descrita pelo poeta italiano Boccaccio. Para dar sepultura à grande quantidade de corpos, não era suficiente a terra já sagrada junto às igrejas. Por isso, passaram-se a edificar igrejas nos cemitérios. Punham-se nessas igrejas às centenas os cadáveres que iam chegando e eles eram empilhados como as mercadorias nos navios. A 6 de abril de 1385, o mestre de Avis é proclamado rei de Portugal.
No dia seguinte, Dom João atribuiu a Dom Nuno Álvares Pereira o papel de condestável. Fernão Lopes descreve-o assim. Lia nos livros de cavalaria que a pureza era a virtude que tornara invencíveis os heróis da Távola Redonda e procurava que a sua alma e corpo se conservassem imaculados. Para ser reconhecido como rei, Dom João envia embaixadores a todas as vilas e cidades portuguesas, bem como a Roma, onde está o Papa. Envia também um embaixador à Inglaterra, não só para obter o seu reconhecimento enquanto rei, mas também para pedir o auxílio militar ao rei da Inglaterra. E porquê que a Inglaterra deveria ajudar Portugal? Porque o Duque de Lencastre era tio do rei inglês. E era desde há muito tempo pretendente ao trono de Castela. Espera aí, Duque Lencastre? Deve ter alguma coisa a ver com a Filipa de Lencastre, que viria a ser mulher de Dom João I. Sim, era pai dela. Só que este pedido de auxílio teve a ver com novas movimentações castelhanas. Dom Juan prepara um segundo cerco a Lisboa, desta vez mais poderoso. Em maio, a frota de Castela encontra-se já formada em frente à cidade. Em julho, um numeroso exército, encabeçado por Dom Juan, entra em Portugal, dirigindo-se pela Estrada da Beira, rumo à capital. Dom João sabe bem que, caso permita um novo cerco a Lisboa, provavelmente a cidade cairia e com ela todo o reino. Ui! Vamos ter ação. A 6 de agosto, reúne-se o Conselho de Guerra entre Dom João e Dom Nuno. O condestável manda que os seus soldados efetuem vários reconhecimentos do exército castelhano. No dia 13 de agosto, é o próprio Nuno Álvares Pereira que, com um grupo de 100 cavaleiros, parte em direção a Leiria para tentar observar o inimigo. Não o conseguiu fazer, mas escolheu o terreno onde no dia seguinte se iria travar a batalha. De um lado, as forças portuguesas e inglesas. Do outro, o muito mais numeroso exército espanhol e francês. Mas até que ponto a escolha do terreno era importante? Ó Borges, isso era fundamental, até pelas exigências da aplicação do modelo inglês de combate. Bem testado, de resto, na Guerra dos 100 Anos, em que se provou com facilidade que qualquer carga de cavalaria se esbatia perante uma infantaria bem organizada, ou seja, tropa apiada mostrou a sua supremacia. De resto, Aljubarrota não foi outra coisa senão a aplicação desta feliz visão tática. O campo de batalha de Aljubarrota, no Planalto de São Jorge, era bastante estreito e ladeado por duas linhas de água que os exércitos espanhóis não poderiam passar. Logo, não poderiam atacar pelos flancos. Para além disso, à hora que Dom Nuno previu a batalha, o exército franco-espanhol teria de combater para sul, em contraluz, dificultando em muito a percepção por parte do inimigo das armadilhas construídas. Armadilhas como, por exemplo, estas covas de lobo. Eram covas abertas no terreno, feitas pelos soldados portugueses enquanto esperávamos pelas tropas castelhanas. E que eram camufladas com folhas e arbustos para os cavaleiros caírem. Exato. Outras armadilhas eram, por exemplo, os abatizes, feitas de tal maneira que não deixavam que a cavalaria manobrasse, porque tinham apenas largura suficiente para que um homem apiado pudesse combater à vontade. Outra inovação dos ingleses foi o arco longo, ou longbow, que permitia 10 a 12 tiros por minuto, ao contrário da besta, que só dava para disparar 2 flechas. E de quantos homens era composto o exército franco-castelhano? Crê-se que terão sido cerca de 30 mil e o exército dos ingleses, cerca de 7 mil. Era uma diferença abismal. Ou seja, os franceses e os castelhanos estavam convencidos que a batalha estava ganha e que isto ia ser bater a meninos. Mas os meninos estavam muito bem organizados. Na disposição do exército português, a vanguarda era comandada por Dom Nuno Álvares Pereira e composta por homens armados com lanças. Lateralmente, existiam 2 alas formadas por arqueiros e besteiros, sendo que a ala à direita de Dom Nuno é a famosa Ala dos Namorados, batizada assim por ter combatentes mais jovens. Na retaguarda estavam os reforços e a cavalaria, comandados por Dom João I. A primeira vaga de ataque inimiga foi constituída pelos franceses, que avançaram com uma carga fortíssima. Os cavaleiros franceses depararam-se com a pequena largura do campo de batalha, o que quase impossibilitava o controlo dos cavalos, que iam ficando sem espaço. A confusão instalou-se e agravou-se com as armadilhas criadas. Os cavaleiros ficaram encurralados
e muitos deles caíram dos seus cavalos. E com o peso destas armaduras medievais, a dificuldade para se levantarem era enorme. Precisamente. E assim se tornavam alvo fácil para a chuva de flechas disparadas pelos arqueiros e besteiros. As baixas no exército francês foram enormes, fazendo com que o seu ataque à infantaria portuguesa fosse praticamente anulado. Entretanto, a retaguarda castelhana, que tinha demorado em auxiliar a cavalaria, finalmente avança. Com o seu elevado número de soldados, os castelhanos viram-se obrigados a apertar-se no terreno, desorganizando-se. Entretanto, os portugueses redispuseram as suas forças. Dividiram a vanguarda de Dom Nuno em 2 setores. Os arqueiros e os besteiros retiraram-se e a retaguarda avançou através do espaço aberto. Desorganizadas e sem espaço para manobrar, as tropas castelhanas ficaram perdidas e a queda do estandarte franco-castelhano despertou a completa desorientação e o pânico nas suas hostes, que fugiram em debandada. O desaire e o número de mortos foi de tal ordem que durante 2 anos Castela decretou luto. Ainda por cima, muitos desses mortos faziam parte da mais distinta nobreza de Castela. E mais, os que escaparam ao combate não foram mortos pelos soldados portugueses, foram mortos pela população local. E é aqui que entra a padeira de Aljubarrota. Exatamente. Reza a lenda que no ano de 1385, após a célebre batalha de Aljubarrota, a padeira Brites Almeida matou 7 castelhanos que se haviam escondido no seu forno.